Olá, tudo bem com você? Você que é profissional da amamentação, conhece o método canguru? Esse mês de novembro é um mês comemorativo do Novembro Roxo da prematuridade. E o método canguru é um cuidado humanizado todo especial voltado para o cuidado deste RN e da sua família. E você, profissional do aleitamento, deve conhecer esse método para orientar de forma correta aquela mãe que você estiver atendendo que tiver tido um nascimento prematuro, ou aquela mãe que você estiver acompanhando desde a gestação e que tem uma gestação de risco para o bebê nascer prematuramente. Então, vamos conversar um pouquinho mais profundamente sobre o método canguru. O método canguru, ele é um projeto que iniciou aqui no Brasil em 1994. Mas ele vem crescendo a cada ano e vem trazendo inovações que são muito positivas, comprovadas cientificamente para a evolução do RN que nasce prematuramente. Qual que é o RN que nasce? RN, o recém-nascido, né, que nasce prematuramente? Aquele que nasce antes das 37 semanas, aquele que nasce até 36 semanas e 6 dias de gestação. E esse bebê, existem meus prematuros extremos e esses prematuros mais tardios, que eu já abordei num outro momento. Mas nós devemos entender os cuidados com este bebê. E o método canguru, ele vem crescendo, então, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também. E ele se divide em 3 partes. E ele tem também os seus pilares. Quais são os pilares do método canguru? Garantir, então, o acolhimento do bebê e daquela família, não só do bebê, mas da família. Promoção do contato pele a pele o mais precoce possível, de preferência ainda lá na sala de parto. Promoção também do aleitamento materno, respeito à individualidade de cada bebê e de cada família, porque cada bebê e cada família pode precisar de um cuidado diferente, específico para aquela condição. Também o envolvimento da mãe e do pai nos cuidados. E envolve ainda o cuidado da rede de apoio, mais lá na fase próxima da alta, mais lá já na segunda fase, né? E também a capacitação da equipe que atua com esse RN prematuro. O RN prematuro, ele não fica somente na unidade neonatal. Se ele está em boas condições, tem o peso adequado, ele pode ficar no alojamento conjunto com a sua mãe, com o seu pai, com a sua família. E ele vai poder fazer esse método canguru, aliás, o método da posição canguru, também lá no alojamento conjunto. Então, esses cuidados, eles são específicos e traçados de acordo com a idade gestacional e com a situação, o estado clínico daquele bebê. Quem que pode fazer, então, o método canguru? A mãe, o pai, e no caso de ausência da mãe, por motivo de saúde, por às vezes internação na UTI ou até mesmo por falecimento, então o pai pode nomear uma pessoa que será cuidadora daquele bebê e essa pessoa poderá também então fazer parte ali do método canguru. Aqueles bebês que vão para adoção, se a nova família for designada já no início ali dos primeiros dias de vida, também essa família vai poder estar envolvida nesse processo do método canguru. E quando que ele deve ser feito? O mais precoce possível, desde que o bebê esteja em condições clínicas para isso. Eu não vou nem falar estável, porque a própria posição de canguru faz com que o bebê fique estável, ajuda a estabilizar o bebê hemodinamicamente e também o sistema nervoso central. Então, bebê estável pode fazer a golden hour, que nós chamamos ali, aquele contato pele a pele na primeira hora de vida com o pai, pode fazer com a mãe, e o ideal é que ele fique no mínimo 1 hora. Por quê? Até colocar o bebê no método canguru e deixar ele ajeitadinho ali na posição, demora um pouco. E para tirar ele da posição também demora um pouco. Então, para ele ter os benefícios do método da posição canguru, ele tem que ficar no mínimo 1 hora ali no contato pele a pele com a sua mãe ou com o seu pai. E o ideal é que fosse 2 horas. Então, o mínimo é 1 hora, pelo menos 1 hora, mas o ideal é que ele ficasse 2 horas ali naquela posição. Essa posição, ela recupera, estabiliza o bebê hemodinamicamente, como eu já falei, estabiliza também a temperatura desse bebê, ajuda a amamentação, porque o bebê está ali em contato com a pele com a mãe, ele vai sentir o cheiro da mãe, ajuda ele a se acalmar, porque ele vai ouvir os batimentos cardíacos.
Ele fica contido ali, abraçadinho com sua mãe, dentro da roupa, dentro dos lençóis, e isso faz com que ele lembre dos limites do útero. Então, o método canguru, ele é muito positivo para o desenvolvimento desse bebê, para a recuperação desse bebê. Ele também os bebês que participaram da posição de canguru também têm uma taxa menor de incidência de infecção, de processos infecciosos, e nós sabemos que os prematuros às vezes passam por esses processos e é uma dificuldade muito grande manejar e tratar esses processos infecciosos, e a posição de canguru tem mostrado benefícios para isso também. E no ganho de peso ponderal desse bebê, ele recupera também o seu peso mais facilmente depois que ele passa por esses momentos ali de posição canguru. Mas o que eu quero falar para vocês? Então, essas fases são 3 fases e eu vou falar para vocês agora, nesse vídeo, a primeira fase. No que se consiste, quando que ela começa? A primeira fase do método canguru começa no pré-natal e vai até o momento que esse bebê continua na unidade de terapia intensiva neonatal. Então, começa no pré-natal como? Com a identificação de uma gestação de alto risco para um nascimento prematuro. Então, a partir do momento que essa gestação foi identificada lá no pré-natal, na atenção básica, como uma gestação de risco, ela tem que ser encaminhada para o serviço de referência, para o serviço especializado, para o ambulatório de alto risco. Então, essa mãe é encaminhada para fazer o pré-natal no alto risco e lá ela vai ser orientada quanto aos riscos do bebê nascer prematuramente, como que vai ser o desenrolar disso. Depois que esse bebê nasce, lá na sala de parto ainda tem condições de fazer o contato pele a pele, faça o contato pele a pele com a mãe, com o pai, e coloca o bebê, se ele já dependendo da grau de prematuridade, já para sugar o seio materno. E depois o tempo que ele ficar lá inserido na UTI neonatal, até ele completar 1,6 kg, ele 40, mais ou menos como se ele estivesse completando ali as suas 40 semanas de gestação, ele fica então na fase 1 do canguru. E o que acontece lá nessa fase 1, além disso que eu já falei? Lá na fase 1 do pré-natal, o pai e a mãe têm que ter o seu acesso livre e garantido, acesso livre e permanente. Eles podem ficar lá o tempo que eles desejarem. E após a alta materna, ela tem que ter garantido também a continuidade dessa permanência na UTI neonatal. Como? Ela tem que ser servido, aliás, tem que ser servido para ela alimentação e tem que ser oferecido para ela transporte. Aqui na prefeitura da cidade que eu moro, a prefeitura tem já um cartaz que fica lá na unidade hospitalar. Essas mães são orientadas, procuram um serviço social e eles encaminham para que ela tenha o transporte coletivo gratuito para ir lá ficar com o seu bebê. Não para visitar, ela não é visita, ela vai lá para ficar mesmo com o bebê. E lá ela vai participar de tudo que é feito com o bebê, a não ser que sejam procedimentos mais invasivos, que às vezes ele precisa fazer dentro de um centro cirúrgico, algum outro procedimento, ela não vai poder participar, mas ela vai ser inteirada de tudo o que está acontecendo. E esse bebê vai ser colocado na posição canguru o máximo de vezes possível. Nós falamos aqui que tem que ser no mínimo 1 hora, que o ideal é 2, mas estudos já mostram que 3 horas é muito benéfico, 3 horas por dia é muito benéfico para a evolução desse bebê, desse prematurinho, ficar na posição de canguru com a sua mãe ou com o seu pai, mesmo que ele esteja com catéter de oxigênio, mesmo que ele esteja com tubo de oxigênio, mesmo que ele esteja com acesso central. A equipe, ela é preparada para isso. E aí, aonde que você, que é consultor em amamentação, entra nesse processo? Se você estiver acompanhando a mãe antes do nascimento, já no pré-natal, você também vai dar as orientações, vai pôr ela a par do canguru, porque o canguru é uma lei, o método canguru é uma lei, e ela tem direito e ela tem que ter consciência dos seus direitos. E você vai ajudá-la também no processo de ordenha. Ela vai estimular a sua produção de leite, ela vai realizar a ordenha, ela vai levar o seu próprio leite para que ele seja oferecido para o seu bebê que está na unidade neonatal, assim que ele possa iniciar a dieta. Alguns bebês vão receber a dieta primeiro por sondinho ou por copinho e depois vão sugar o seio materno. Mas enquanto eles não podem sugar o seio materno, essa mãe pode e deve realizar as ordenhas, realizar a extração do seu leite e encaminhar para o banco de leite, encaminhar lá para a UTI onde o seu bebê está internado para que ele possa receber. Uma dica muito interessante é a ordenha beira-leito. A mãe faz essa ordenha lá do ladinho da incubadora que está o seu bebê.
Com isso, ela tem uma reação, um estímulo hormonal muito maior para produzir e para ejetar esse leite. Nós sabemos que os hormônios que estão envolvidos na amamentação, eles são ativados, eles têm um pico maior na corrente sanguínea quando a mãe está no contato com o bebê. Então, se ela estiver vendo seu bebezinho ali na incubadora, a quantidade de leite extraído vai ser maior do que se ela estivesse lá na casa dela. Porque ela está vendo aquele bebê, então envolve muito amor, envolve os hormônios aumentam mesmo na corrente sanguínea e essa mãe consegue extrair uma quantidade maior de leite. Então, a ordenha beira-leito, ela é indicada, sim, dentro da unidade neonatal. Então, você pode orientar também a mãe que você acompanha a fazer essa ordenha, propor para a equipe de fazer essa ordenha beira-leito. É claro que vamos respeitar os protocolos da instituição, né? Vamos observar como que é todo o local onde ela vai estar ganhando esse bebê, se é na unidade privada, se é na unidade pública, mas ela tem sim o direito de fazer essa ordenha beira-leito e é benéfico para ela e para o bebê. E o que você vai fazer também? Você vai estar orientando depois, então, se você não preparou ela antes, não conhecia ela antes, ela teve o bebê e foi te procurar, foi indicada e chegou até você de alguma forma. Você vai prepará-la, orientá-la quanto à extração de leite, quanto à armazenagem desse leite e quanto ao transporte. Tudo isso precisa ser feito na mais perfeita higiene para manter a qualidade desse leite que está sendo levado para um bebê que é prematuro. Ela pode coletar em casa? Pode, mas existem regrinhas que precisam ser seguidas. E você vai fazer parte disso. Você, consultora de amamentação, vai orientá-la como que ela vai guardar, como que ela vai estocar esse leite. Lembrando aqui, eu já tenho outros vídeos falando sobre isso, mas 12 horas na geladeira, até 15 dias no freezer ou no congelador. Na geladeira pode guardar na própria mamadeirinha que coletou. No freezer, frascos de vidro com tampa de plástico. Lembrando sempre de rotular com o nome da mãe, o nome do bebê e a data que foi coletado esse leite. Se por um acaso coletou um leite hoje, pôs no congelador num frasco um pouquinho maior, amanhã coletou mais um pouquinho, pode colocar nesse mesmo frasco, mas a data a ser considerada como validade será a data da primeira coleta. Então, você faz parte disso. Você não tem que entender somente de aleitamento. Você tem que entender de todas as leis que envolvem e que protegem a amamentação. E para nós finalizarmos essa parte, que é a primeira parte do método canguru, a primeira etapa, nós vamos lembrar da visita dos irmãos, se houverem, e da visita dos avós. A visita dos irmãos, ela é acompanhada pela psicologia. Tem que ser agendada previamente com a equipe e a visita dos avós em horários específicos, mas os avós têm direito também de conhecer o seu netinho, sua netinha que nasceu prematuramente. E é claro que faz parte da humanização envolver toda a família e rede de apoio nesse processo. No próximo vídeo nós vamos falar da segunda fase, então, de como que é o método canguru. Eu te espero lá.